El trabajo es un trabajo del doctor Sousa, pero lo va a presentar el doctor Moura. Ha sido publicado en Internal Angiology y el nombre del trabajo es Chemoprophylaxis in Varicose Vein Surgery, a Systematic Review. Uma vez mais, bom dia a todos. O meu nome é Tiago Moura e venho apresentar o trabalho em nome do Dr. Joel Sousa, que infelizmente não pode estar aqui connosco. Saudar os membros da mesa e todas as restantes pessoas presentes neste auditório. Então, o trabalho é Quimiotromboprofilaxia em cirurgia de varizes, uma revisão sistemática. Então, a maioria dos presentes nesta sala certamente que são cirurgiões vasculares e, portanto, sabem que a quimiotromboprofilaxia em cirurgia de varizes é um tema incerto e é um tema em permanente discussão. E o racional para a sua utilização é claro. A evidência de existência de fenómenos de tromboembolismo venoso após cirurgia de varizes, quer em cirurgia aberta, quer em cirurgia endovascular, é presente na nossa prática e é comprovado por vários estudos. E, portanto, a ausência de recomendações que sejam universalmente aceites para aplicar esta profilaxia leva a que os cirurgiões adoptem estratégias individuais sem real conhecimento científico do seu benefício, apenas baseado na sua casuística ou experiência dos seus serviços. E, portanto, analisando alguma evidência sobre este tema, deparamos com algumas perguntas relevantes. Será que a técnica influencia o tipo de profilaxia que nós devemos fazer? Que regimes é que vamos usar? Que resultados é que estes regimes têm em termos de prevenção de tromboembolismo? E que complicações é que estes regimes podem ter e com que frequência os têm? E, portanto, pensando nestas questões, propusemos-nos a fazer uma revisão sistemática sobre toda a evidência acerca da eficácia e segurança de estratégias de quimiotromboprofilaxia em cirurgia de varizes. E, portanto, esta revisão sistemática teve como base as recomendações da Prisma e foi feita uma procura na literatura em várias bases de dados, tendo em conta a query apresentada. Como critérios de inclusão, incluímos estudos que reportavam outcomes de tromboembolismo venoso acerca de cirurgia de varizes aberta ou por técnicas de ablação térmica e que também reportassem estratégias de quimiotromboprofilaxia e os seus respectivos outcomes, nomeadamente prevalência de tromboembolismo e hemorragia. As revisões narrativas não foram incluídas e apenas incluímos artigos escritos em português, inglês e espanhol. E, portanto, a nossa procura revelou um total de 532 artigos, sendo que apenas 36 foram selecionados para a análise integral dos artigos. E destes 36, apenas 10 seguiram para serem incluídos na revisão. Destes 10 estudos, 6 são coortes retrospectivos, 3 são estudos clínicos randomizados e 1 é um coorte prospectivo, num total de 6.929 doentes. E em relação à técnica cirúrgica de qual estes estudos se referem, 5 sobre cirurgia aberta, 3 sobre a ablação térmica por laser e 2 sobre a ablação térmica por radiofrequência. Apenas 4 dos 10 estudos reportaram o uso de ferramentas pré-operatório de risco de tromboembolismo venoso. 2 deles usaram o score de Caprini e classificaram as suas populações como baixo risco, e outros 2 estudos usaram scores individualizados, classificando as suas populações como de baixo a moderado risco de tromboembolismo venoso. O risco de viés foi analisado recorrendo à ferramenta Robbins 1 para os estudos não randomizados e Rob 2 para os estudos randomizados. Esta análise revelou que, de facto, a qualidade do estudo era baixa, justificada pela natureza observacional da maioria dos estudos analisados, além do viés, obviamente, associado ao confundimento. E, portanto, no total de 6.929 doentes, incluídos nestes 10 estudos, 70% foram submetidos a cirurgia aberta de varizes e 30% a intervenções endovasculares. Dentro da cirurgia, dos doentes submetidos a cirurgia aberta, cerca de 67% foram submetidos a quimiotromboprofilaxia pós-operatório, enquanto que na cirurgia endovascular praticamente toda a gente foi alvo de quimiotromboprofilaxia pós-operatória. Dentro dos doentes submetidos à cirurgia aberta, a heparina do aspeso molecular foi o fármaco mais comum, com regimes de 1 a 10 dias. Já nas intervenções endovasculares,
o rivaroxabana foi o fármaco mais comum, com regimes de 3 a 14 dias. Em relação à incidência de tromboembolismo venoso, pareceu claramente ser superior na cirurgia aberta, no entanto, alguma evidência conflituosa quando escrutinamos melhor estes resultados. Em relação à cirurgia aberta, há 3 estudos que compararam o uso de profilaxia versus não profilaxia. 2 deles não demonstraram diferenças na incidência de tromboembolismo venoso e apenas um terceiro demonstrou uma clara diferença. Um terceiro estudo mostrou uma redução do tromboembolismo com a profilaxia. Em relação à cirurgia endovascular, um estudo comparou o efeito de não profilaxia versus profilaxia e demonstrou uma incidência de trombose induzida por ablação endovascular que foi claramente superior no grupo que não fez profilaxia. Finalmente, a existência de hemorragia em contexto de profilaxia foi avaliada em 8 estudos e a classificação da hemorragia foi feita em major, clinicamente relevante, mas não major, e minor, segundo definições publicadas em artigos anteriores. Não houve evidência de hemorragias major nos 8 estudos e a prevalência de hemorragias minor foi superior nas intervenções endovasculares. E, portanto, senhoras e senhores, fomos capazes de responder às questões que formulamos inicialmente, não completamente, mas podemos retirar algumas conclusões desta revisão. De facto, o tromboembolismo venoso é um fenómeno e uma complicação pós-operatória que pode acontecer tanto na cirurgia aberta como na cirurgia endovascular e, apesar de tudo, parece haver uma maior prevalência de tromboembolismo venoso na cirurgia aberta. A evidência reportada sugere que, de facto, a quimiotromboprofilaxia esteja a ser mais usada na cirurgia endovascular e que existe, de facto, uma heterogeneidade imensa no que concerne ao tipo de fármaco que usamos, às suas doses e às durações dos regimes. E, portanto, em conclusão, é seguro usar quimiotromboprofilaxia. No entanto, a sua evidência em termos de eficácia continua a ser conflituosa e estas diferenças podem ser secundárias a avaliações de base de risco de tromboembolismo venoso. E, portanto, as guidelines mais recentes da SBS, de facto, validam estas ideias que, de facto, deve haver uma avaliação de risco para tromboembolismo pré-operatório e que devem ser tomadas medidas individualizadas para cada doente. E, portanto, o que nos leva ao início da apresentação, e neste caso, one size does not fit all, e, portanto, são necessários estudos futuros para estratificar os fatores de risco e indicações para quimiotromboprofilaxia após cirurgia de varizes. Graças. Obrigado. Alguma pergunta na sala? Olá. Eu vou perguntar em português, que se é de Portugal. São 2 perguntas. A primeira, se todos os pacientes foram feitos o score de Caprini e se você conseguiu associar essas tromboses com o score de Caprini aumentado. Porque se você conseguir associar o score de Caprini com as tromboses associadas, pode ter a sugestão de tratamento para quem tem score de Caprini aumentado. E a segunda pergunta é o critério de trombose venosa profunda. Foi adotada apenas pelo ultrassom ou se houve um diagnóstico pelo dímero D? O score de Caprini foi usado apenas 4 estudos reportaram, usaram ferramenta pré-operatória de avaliação de risco de tromboembolismo. Apenas 2 deles usaram o score de Caprini. Em relação à segunda pergunta, em todos os estudos a confirmação foi ecográfica. Só por a avaliação ecográfica? Sim. É porque todos os pacientes vão ter dímero D aumentado na cirurgia de varizes. Então, isso é um critério praticamente excluível. O critério do score de Caprini é porque se o paciente tem um risco aumentado para qualquer cirurgia, seja vascular ou não, tem indicação da quimioprofilaxia.
mas o trabalho é válido para um questionamento. Parabéns pelo trabalho. Hola, buenos días. Aquí arriba. Hola, ¿qué tal? Soy Enrique San Norberto. Gracias por haberme citado y haberme incluido la publicación en el metaanálisis. Primero quería puntualizar que no es del 2003, es del 2013. Es de esa publicación, es de hace 10 años. Y agradecer al capítulo que fue otorgado el premio Alberto Masegosa en esa ocasión. Y te quería comentar lo siguiente. El estudio nuestro se basó en la cirugía abierta. Has realizado este metaanálisis, incluyendo otras técnicas endovasculares, y al final prácticamente las conclusiones son las mismas. Es decir, ¿necesitamos individualizar la tromboprofilaxis en los pacientes? Es decir, muchas veces damos tromboprofilaxis a los pacientes, muchas veces por una cuestión legal. Es decir, nos estamos protegiendo de que tenga algo después. Lo que estamos viendo en la mayoría de las publicaciones es que no hay diferencias. Es decir, no sería necesario dar tromboprofilaxis a todos los pacientes intervenidos de varices. Y sobre todo, a colación del primer comentario, ¿no crees que debería ser una tromboprofilaxis selectiva? Es decir, fijarnos en el paciente, aplicarle la escala de Caprini y a lo mejor con ello evaluar y saber a cuáles sí y a cuáles no. Gracias. Sim, a questão é que existe muita variabilidade e estão aqui muitos cirurgiões vasculares e certamente têm opiniões diferentes sobre o uso de profilaxia ou não. E apesar de tudo, o score de Caprini não é um score específico para a cirurgia venosa, é um score generalista para um risco de risco de trombose pré-operatório generalista e, portanto, muitas vezes o usamos, se acharmos que é necessário, mas não é de todo uma ferramenta que seja validada para a cirurgia venosa. Na minha opinião, existe pouca evidência nesta área e certamente que no futuro haverá um esforço no sentido de arranjar ferramentas novas e perceber quais são realmente os fatores de risco e estratificar estas pessoas corretamente e perceber se realmente beneficiam de profilaxia pós-cirurgia ou não. Acho que é um tema em aberto e um tema em discussão. Enhorabuena por la publicación. Gracias. Muchas gracias, muito obrigado. No podemos dejar de cerrar la mesa sin... Sí, gracias, Fidel. Simplemente estoy de acuerdo con el doctor San Norberto, quizás, porque yo creo que el tema es un tema de protección legal. Entonces, tal vez deberíamos de tener un protocolo aprobado por la Comisión de Tromboembolismo Pulmonar de cada hospital y, efectivamente, aplicar la profilaxis en aquellos casos en los que esté indicado por factor de riesgo. De acuerdo, sí. Totalmente de acuerdo. No podemos cerrar la mesa sin agradecer a los trabajos que se presentaron y a los seleccionados la magnífica calidad. El comité científico lo va a tener muy difícil. Agradecer a los laboratorios Servier la cuantiosa dotación económica del premio, que se repite ya desde hace muchos años. Y recordar no solo a los presentes, sino a los invitados que tenemos extranjeros y a los congresistas extranjeros, que es un premio que hace el capítulo de forma en cada uno de sus congresos, en los que queremos recordar la figura de un expresidente que, además de un magnífico profesional y un referente como persona. Y entonces pues lleva el nombre de Alberto Masegosa en su honor. ¿Cierras tú? Yo creo que termina. Gracias. Muchísimas gracias. Cerramos esta presentación de estos excelentes trabajos y que Dios reparta suerte.